Graça e paz, gente de Deus, tudo bem? Estou aqui com o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 26 em diante, que diz assim para nós: Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? A gente se vê muito em Pedro, em muitos momentos da vida, e este é um desses momentos. Bom, mas quando a gente começa a andar de bicicleta, não é incomum a gente ficar dividido entre olhar para o pedal e olhar para frente. Pedal e frente. E embora os adultos insistam conosco, olha para frente, a gente quer dividir o olhar entre o pedal e olhar para frente. E a consequência disso é que muitas vezes a gente cai, porque a gente está olhando para o pedal e não para frente. E a lição é bastante simples aqui, Porque quando eu aprendo a não me dividir entre tentar entender como a coisa funciona, mas focar em onde eu quero chegar, é menos difícil que haja quedas, Então, porque eu tenho um foco. Aí a gente aprende que é importante não ficar tentando entender a mecânica dos processos, como as coisas acontecem, como elas procedem, mas sim focar naquilo para o que a coisa foi feita. Focar naquilo para que a vida foi feita, para ser vivida. A gente sai de um lugar e vai para o outro e os estágios vão acontecendo e a gente vai vivendo. Porque a vida funciona exatamente assim. A gente não sabe, não vai entender muita coisa da vida e a gente tem que viver, tem que continuar vivendo. Aliás, se a gente ficar assim tentando entender tudo da vida, é capaz de a gente desistir de aprender a andar nessa bicicleta. Portanto, meus queridos e queridas de Deus, apesar de não termos respostas para tudo, e apesar de não saber muitas vezes como a vida funciona, a gente não pode deixar de olhar para Jesus. Pedro quase naufragou porque ele reparou aí na força do vento e Jesus o amparou. E ele não naufragou por causa disso, e é uma outra lição que a gente tira daqui. Quando a gente está tentando andar de bicicleta, geralmente a gente está perto de um adulto, E quando a gente cai, imediatamente vem mãe, vem pai, vem tio, vem alguém que está perto para nos amparar, para nos socorrer. Ou seja, também é inevitável que haja quedas, mas não queira andar sozinho, porque aí não haverá amparo. É isso. Olhe para Jesus. Há coisas que vamos entender da vida e que bom que vamos entender, mas há muitas outras que nós não vamos entender na vida. E não podemos ficar prestando atenção em como as coisas funcionam e nos esquecer de que a finalidade da vida é para ser vivida olhando para Jesus, tendo Jesus como horizonte do nosso olhar. Como disse o autor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pense nisso, Deus te abençoe, graça e paz.